A bendita esperança. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar, e se eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. João capítulo 14, do verso 1 ao verso 3. Falando sobre sua partida para junto do Pai, Cristo exorta-nos a não ficarmos com o coração turbado, quer dizer, não sofrer perturbação, não permitir que nosso coração fique desequilibrado, não permitir que nosso coração fique desestabilizado. Ao invés disso, devemos crer nele e crer também em Deus Pai. Em seguida, ele traz uma mensagem que deve confortar o nosso coração. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João capítulo 14, verso 2 e 3. Esse deve ser o consolo do discípulo de Cristo. Meu Senhor virá me buscar para estar com Ele por toda a eternidade na casa de Deus Pai. Não permitirei que meu coração se turbe, pois Jesus prometeu voltar para nos buscar, e Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13, verso 8. Continuando em seu discurso, Jesus fala sobre o Espírito Santo que virá para que esteja conosco para sempre. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre, a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. João capítulo 14, versos 16 e 17. Jesus, na pessoa do Espírito Santo, habita no coração de cada crente e nos ensina todas as coisas. Ele nos lembra de tudo o que Jesus disse. Mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João capítulo 14, versos 26. A operação do Espírito Santo no coração do crente faz com que ele lembre, ame e aguarde a vinda de seu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O apóstolo Paulo afirma que a graça que opera trazendo salvação também dispõe nosso coração para aguardar a volta de Jesus. Porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria, justa e piedosamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Tito, capítulo 2, do verso 11 ao verso 13. Em outra epístola, o apóstolo Paulo relata as notícias que lhe foram entregues, notícias que testificam não só a operação do Espírito Santo, levando os tessalonicenses a se converterem ao Deus vivo e o servir, mas esperarem a vinda de Cristo. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 9 e 10. Nas palavras do apóstolo Pedro, amados, exorto-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências da carne, as quais combatem contra a alma. 1 Pedro capítulo 2, verso 11. Se você é peregrino e forasteiro em um lugar, significa que você não almeja nada além do suprimento de suas necessidades, o pão nosso de cada dia, para poder cumprir o propósito de sua peregrinação. Você não acumula tesouros onde é peregrino. Você acumula tesouros
em sua verdadeira pátria. Mas a nossa pátria está nos céus, donde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, verso 20. Jesus disse: Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntais para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Mateus capítulo 6, do verso 19 ao verso 21. Se você tem o coração voltado para conquistar tesouros terrenos e desfrutar a vida na terra, significa que você não é um cidadão do céu. Mas se o Espírito Santo operou salvação em seu coração, o mesmo Espírito te lembrará de tudo que Jesus disse. E temos dele a promessa de irmos para o nosso verdadeiro lar, pois ele disse: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. João capítulo 14, do verso 1 ao verso 3. Há muitas verdades relacionadas aos últimos dias e são de difícil compreensão. Entretanto, é muito claro nas Escrituras que o cristão deve aguardar ansiosamente a vinda de seu Senhor, ter o coração na eternidade que há de ser revelada com Cristo. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Colossenses capítulo 3, do verso 1 ao verso 4. Oremos. Deus, perdão se temos colocado nosso coração onde somos apenas peregrinos e forasteiros. Perdão se nosso coração tem cobiçado as iguarias oferecidas pelo mundo e não estamos cumprindo sua palavra que nos exorta a ter uma vida isenta de ganância, contentando-nos com o que temos. Que o Senhor mesmo diz: Não te deixarei, nem te desampararei. Que a vinda de Cristo seja nosso maior desejo, que como noiva, que ama imaginar como será maravilhoso a união com o noivo, que tua igreja também carregue no coração a gloriosa união com o Senhor. Que nosso coração esteja alegre por termos o que comer, o que beber, o que vestir e um teto para nos guardar. Alegres no Senhor e desejosos pela sua presença. Oramos em nome de Jesus. Amém.